pedagogos, psicólogos, que as pessoas vêm com as teorias, e na escola tem muito. Ah, não, mas o fulano aplicou essa teoria dele pedagógica lá na França em 1900 e deu certo. Foi na França em 1900 e deu certo. Se fosse na França em 1901, não teria dado certo. Se fosse na França em 1902, não teria dado certo, porque os seres humanos mudam diariamente, a todo momento. É importante que tenhamos acesso às teorias, ao conteúdo, para refletir e criar o nosso entendimento das situações, mas não para reproduzir de modo rígido aquilo que nos trazem os livros. A gente lê e vai refletir, vai aplicar de acordo com a necessidade de cada um. Então os métodos criados são para nos dar o norte, mas não é o caminho único a ser seguido. Porque são criados para trabalhar com pessoas. E pessoas, a única certeza que temos nas pessoas é a mudança constante. A única coisa certa do ser humano é que ele muda a todo momento. Fora isso, não há outra certeza. E a partir daí nós temos que achar um método, o modus operandi, né, como diz, de conviver, de adequar, de amar, de suportar, de perdoar. Ah, mas o meu filho, o meu pai, a minha mãe, tolera, honra o pai e a mãe. Não pode ter essa dissonância tão grave. E hoje em dia as famílias desestruturadas, e a família está desestruturada por culpa, vamos dizer assim, de um sistema que impõe situações, mas por culpa das pessoas que aceitam as imposições de um sistema. Pais e mães precisam trabalhar muito e mais para oferecer coisas que de repente não são tão necessárias. Se um pai ou uma mãe perguntar para os filhos muitas vezes se prefere que o pai vá trabalhar para dar as coisas ou fique em casa na sua companhia para brincar e fazer alguma coisa junto, o filho vai querer a companhia do pai e da mãe. De repente é mais certo isso, mas nós vamos impondo, não, mas o meu filho precisa disso, precisa daquilo. Não, ele não precisa. Nós precisamos oferecer aquilo para o filho por um desencargo de consciência. Nós queremos projetar nos filhos, nas crianças, aquilo que não tivemos. E a gente acompanha na área em que atua os pais que querem que os filhos sejam jogadores de futebol porque eles não foram. E os filhos não querem ser jogador de futebol, mas os pais querem que os filhos sejam jogadores de futebol. Querem que os filhos sejam advogados. Na verdade, os pais devem ter a preocupação constante em querer que os filhos sejam éticos, bons cidadãos e felizes. A partir daí, se ele vai varrer a rua ou se ele vai ser engenheiro, é o problema dele, não é mais meu. O meu problema é em solidificar os bons hábitos e deixar que ele viva. Khalil Gibran, que é o escritor, que ele tem uma frase interessante, que os filhos não são nossos filhos. É um texto, na verdade. São filhos de uma ânsia. E os pais são arqueiros e os filhos são flechas que são lançadas. Os pais são arqueiros e os filhos são flechas. E ao arqueiro que cabe dar o direcionamento da flecha. E depois de lançar, chegar ao destino é problema da flecha. Não é mais do arqueiro. Então precisamos ter essa reflexão. Mas daí a mãe e o pai dizem, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso, porque eu ganho pouco e realmente os salários, não que os salários sejam tão baixos, mas os preços são muito altos.
Óbvio que o salário pode ser melhor, mas os preços também poderiam ser um pouquinho menor. Então deixa o filho, deixa na creche, deixa no cuidado de alguém. Mas, quando pegar o filho no final do dia, dedique 30 minutos, 1 hora para conviver com o filho. Para perguntar como foi o dia, o que ele fez, do que brincou. É uma convivência simples. Mesma coisa, o marido e a mulher, o pai e o filho, em outra ordem. Quando chegar em casa, conversa. Não vai um para novela e o outro para o celular ou para outro equipamento. Que hoje é o que mais acontece. As pessoas se reúnem à mesa, no almoço, no jantar, quando se reúnem, e é cada um com seu eletrônico, conectado, mandando WhatsApp, postando coisa no Face, eu nem sei, eu não estou realmente integrado a essas tecnologias. De repente vou buscar entender um pouquinho mais quando minha filha começar a manipular essas coisas, eu vou tentar compreender um pouco mais o que é. Mas agora realmente não está me fazendo falta. E eu conversava essa semana com uma colega de trabalho, eu fui tão feliz nos últimos 7 dias que eu fiquei sem computador em casa. Eu não acessava, né? Tinha as coisas para fazer, mas tu tirar aquela dependência que tem de todo dia ter que ligar a máquina. Então o tempo de repente que eu estaria fazendo alguma coisa no computador, eu dediquei um pouco mais aos filhos, à esposa. 10, 15 minutos, enfim. E a gente precisa achar esse momento de parar e conversar dentro da família. E a doutrina espírita propõe o evangelho no lar. Uma vez por semana, 20 minutos. Reúne, faz uma prece, lê um textinho, conversa um pouco. É para estudar o evangelho? Sim, mas é para poder conviver a família. Ah, mas nós não queremos ler o evangelho. Então reúne 20 minutos uma vez por semana e conversa 20 minutos a família sem brigar. Usa o evangelho como desculpa para fazer essa reunião, mas faça. E a mãe, o pai que precisa deixar o filho na creche, não tem problema. É bom que seja, porque tem algumas mães que se ficar com os filhos o dia inteiro enlouquece a criança, né? Vai ser ruim para a criança, vai deixar a criança doente, então é melhor que deixe na creche. Aí pega de noite, convive um pouquinho, dorme e pronto. Preserva a saúde mental da criança. Né? Aquela mãe que fica, pá, menino, para com isso, para com aquilo, e pega, e puxa, e lava, e não sei o quê. Então, mantém-se a distância adequada. Mas é importante que tenhamos esses momentos de conviver com a nossa família. Nós falávamos antes da família espiritual, que é a verdadeira família, mas nós temos essa que é a sanguínea hoje. E os nossos acertos e desacertos estão ali. Então precisamos ajustar. Ah, mas família reúne e brigam, né? É difícil a família que reúne e depois já não dá aquele bafafá, né? Porque um, porque o outro, porque não sei o quê, porque comprou, porque vendeu, porque quer fazer. Porque... É o momento de sentar, reunir e conviver. E sempre que nós vamos ter aquele dia de passar com a família toda reunida, já dá uma dor de estômago, dá uma dor de cabeça. O corpinho já dá uma reagida porque a gente sabe que nós vamos ter que ajustar. É diferente da convivência com um amigo, com um colega de trabalho, que a gente sabe que é lá, aquele tempo, tem que ter o respeito, tem que ter o convívio. Deu horário, a família não. A família vai ser agora, vai ser amanhã, vai ser depois. Aí eu troco de trabalho, a família continua. Não se troca numa reencarnação o pai e a mãe. Eu posso trocar na próxima reencarnação. Mas nessa reencarnação o pai e a mãe são esses. Os filhos são esses, os avós são esses. E qual esforço estou fazendo para bem conviver com eles? E conviver não significa estar todo dia dentro da casa. Porque isso também seria altamente prejudicial.
para as partes, né? Se a gente não consegue conviver com o familiar e... Ah, não, mas eu tenho que conviver. Lá no Centro Espírita falaram que eu tenho que conviver com aquele meu irmão que a gente não consegue se dar bem. Daí vai mudar para lá, daí vai brigar de vez, né? Vai intrigar daí com a cunhada, com o cunhado. Então precisamos buscar esse respeito, de estar, quando estar junto, estar inteiro, estar consciente que aquele momento é único. O nosso irmão Alcione, que faz uns 2 anos ele veio, e depois do trabalho a gente ficou conversando aqui um pouquinho, ele nos contou uma história que ele escutou num seminário de médicos em São Paulo, não sei onde é que foi. E uma história bem interessante. Foi há um tempo atrás, logo que começaram a surgir, assim com mais intensidade, os aparelhos celulares. E nos conta a história de um homem que ele estava atravessando uma ponte em São Paulo. Maravilha, atravessar a ponte em São Paulo, deve ser, né? De carro, tranquilidade, sem engarrafamento, aquela coisa toda de São Paulo. E ele acidentou-se no meio da ponte. E automaticamente congestionou o trânsito. E foi um acidente gravíssimo, ele teve uma hemorragia interna. Hemorragia interna, 2 minutos, 3. Né? Se não foi muito extensa, mas se for interna, dificilmente a pessoa consegue. Chamaram os médicos, os paramédicos, veio o médico motoqueiro, que eles têm lá em São Paulo, Rio, aqui em Caxias parece que agora estão recebendo ali os motoqueiros médicos, né, enfermeiros, para dar o atendimento mais rápido, porque Caxias também está com o trânsito bem complicado. Mas lá eles têm há tempos já. E o médico chegou e o viu naquele estado. Disse para ele, perguntou para o médico, ele estava ainda meio entrando em estado de inconsciência, e ele perguntou: como é que eu tô, doutor? Ele disse: bah, meu irmão, realmente a situação está séria. E o que o senhor pode fazer por mim? E o médico, o médico diz: eu tenho o meu celular aqui, que eu passei a noite com ele no plantão, está com pouca bateria, mas eu posso te emprestar para te ligar para alguém, para falar com alguém nesse momento, porque tu vai morrer. E aí justamente esse estalo que nos dá. Se fôssemos nós nessa situação de agonia, onde eu posso fazer uma última ligação de repente e o celular não vai permitir terminar a ligação, para quem é que eu ia ligar? Eu ia ligar para os meus amores, que todos os dias eu digo que eu amo, que eu convivo bem? Ou eu ia ligar para o desamor, aquele amigo, aquele parente que de repente eu magoei e não tive a oportunidade de pedir desculpa? Então nós temos que fazer essa reflexão antes de sermos colhidos por esse momento. Porque esse momento ele virá inevitavelmente para nós. O momento de dizer adeus nessa encarnação. E quando chegar esse momento, eu disse tudo que eu poderia ter dito? Será que eu vou querer falar uma última coisa e não vou ter a possibilidade? Então devemos buscar diariamente resolver os pequenos problemas que existem na vida, para que não precisemos num outro momento assim querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Aí não dá. Aí é tarde. E a literatura espírita nos mostra espíritos, as dezenas, né, que após a morte bate aquele arrependimento pelo que fez, pelo que não disse, pelo que deixou de fazer. E William Shakespeare tem um texto muito interessante para nós encerrar, uma parte do texto que ele diz que nós devemos deixar sempre as pessoas que convivemos e amamos com palavras de amor. Então quer dizer, nunca saia de casa brigado com a pessoa que convive, porque pode ser a última vez que a gente veja essa pessoa. Então precisamos levar isso muito a sério. Temos a oportunidade agora
pode ser que essa oportunidade passe daqui a 1 minuto, para todos nós que estamos aqui. Feitas as considerações, meus irmãos, eu peço que nesse momento mentalizemos os nossos familiares, todos eles, aqueles encarnados e desencarnados, que temos alguma desavença, ou que praticamos o amor, e nesse momento, num abraço espiritual, agradeçamos a Deus pela oportunidade de tê-los. Agradecemos a Deus pela família que nos acolheu. Peçamos a Deus que ilumine aqueles irmãos que se encontram hoje nos presídios, nos hospitais, nos sanatórios, nos manicômios, nos orfanatos, em asilos. Carentes de afeto, carentes de amor, buscando talvez a última oportunidade de pedir perdão ou de dizer que ama. Peçamos a Deus que ilumine as autoridades constituídas que guiam as nações. E por fim, peçamos a Deus que interceda por nós e que o nosso coração possa se fazer puro a todo momento, a ponto de amar incondicionalmente, desculpar quando for preciso desculpar, entender quando for preciso entender e de amar a todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.